Porta Adentro traz-nos esta semana à casa do Prémio Nobel da Literatura de 1998. Falo da Fundação José Saramago, sediada na Casa dos Bicos, um local emblemático não só na nossa cidade, mas como no território de Santa Maria Maior. A defesa dos direitos humanos, dos meios ambientais, temas tão caros a José Saramago na sua busca por um mundo melhor. Nesta casa vamos encontrar as suas famosas agendas, onde anotava minuciosamente com uma letra de imprensa quase simétrica tudo o que fazia. As viagens, o que lia, o que fazia, as peças de teatro que via e até mesmo o dinheiro que recebia dos trabalhos que ia fazendo. Vamos encontrar também pequenos cadernos de capa preta, onde Saramago anotava manuscritamente ideias para os seus livros. José Saramago fez das letras a sua enxada, ficcionou a realidade e reescreveu a alma humana nos seus livros. A melhor forma de fazer jus a esse legado é ler a vasta obra que José Saramago nos deixou. Mas para já vamos conhecer a Fundação Saramago e o seu diretor, Sérgio Machado de Letria. Sejam então muito bem-vindos à Fundação José Saramago, aqui à nossa sede, na Casa dos Bicos. Nós estamos aqui desde 2012, a casa foi cedida pela Câmara Municipal de Lisboa à Fundação para a instalação da sua sede e desde então é aqui que desenvolvemos o nosso trabalho. Temos os primeiros anos, os anos de formação do José Saramago, que nasceu na Azinhaga, no Ribatejo, veio depois com muito poucos anos para Lisboa com os seus pais. Frequentou o ensino primário, o segundo ciclo, na altura preparatório, não fez universidade, não havia condições financeiras para isso e, portanto, o que o José Saramago faz é depois entrar para um curso industrial. Quando começa a trabalhar, tem como primeira profissão o ofício de serralheiro mecânico. Trabalhou também como mecânico de automóveis. E a sua formação literária, a grande formação literária, vem de uma biblioteca pública na cidade de Lisboa, onde o José Saramago se dirigia, já estando a trabalhar, todas as noites, a biblioteca do Palácio Galvez, no Campo Pequeno, e era aí, sem qualquer tipo de formação, de acompanhamento, sem qualquer tipo de orientação, que foi fazendo muitas das suas leituras, o que demonstra, de facto, que, para além do ensino formal, ler muito, ler bastante, ler de tudo um pouco, acaba por ser fundamental para nós termos uma boa educação literária e, consequentemente, uma boa formação também. Temos também vários elementos biográficos, como, por exemplo, agendas. Temos aqui expostas as agendas de 1976, 77, 78 e 79, e são elementos muito importantes para nós percebermos o grau de organização, a meticulosidade que o José Saramago colocava na sua organização de vida e também na sua escrita. E aqui podemos ficar a saber que filmes é que o José Saramago viu nestes anos, que peças de teatro viu, viagens que fez, reuniões políticas também, e são de facto elementos que nos permitem, são documentos que nos permitem de alguma forma reconstituir de forma muito fiel o que foi a sua vida. Depois, temos este livro, que é publicado em 1981, mas que é começado a escrever antes, que se chama Viagem a Portugal, e que é um livro fundamental para nós acabarmos por ter o José Saramago que viemos a ter. Porque numa fase em que o José Saramago tinha sido despedido do Diário de Notícias e estava sem trabalho, recebe uma encomenda de uma editora, do Círculo de Leitores, para fazer uma viagem por todo o país e para descrever essa viagem. Nasce então este livro, chamado Viagem a Portugal, que é um extraordinário guia sobre todo o país. Temos aqui, lá está, o caderno de capa preta, onde o José Saramago foi anotando os vários passos, as várias etapas da viagem. Continuando, temos um dos livros mais traduzidos em todo o mundo, que é o Memorial do Convento, que ainda hoje é livro de leitura no 12º ano. Temos aqui cerca de 70 traduções só do Memorial do Convento. Temos vários dos elementos preparatórios para a construção, para a escrita deste livro, desde fichas de leitura da Biblioteca Nacional, livros que pesquisou para se documentar, para escrever o Memorial do Convento. Depois, inevitavelmente, por muito que nós não quiséssemos, é inevitável que haja uma secção dedicada ao Prémio Nobel.
E esta secção é composta por 3 ou 4 elementos apenas. Para além desta fotografia, temos alguns vídeos que permitem reviver alguns desses momentos de Estocolmo, de dezembro de 1998 em Estocolmo. A conferência que dá diante da Academia Nobel, o momento da entrega do prémio e também imagens do banquete Nobel. O banquete Nobel é um banquete oferecido a todos os prémios Nobel e às comitivas, e apenas um dos prémios Nobel premiados nesse ano é que intervém, é precisamente o Prémio Nobel de Literatura. E é neste discurso que o José Saramago fala do facto de nesse dia se cumprirem 50 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, documento tantas vezes esquecido por tantos governos e que o José Saramago definiu como documento orientador para a própria Fundação. É também deste discurso e de algumas das suas palavras que nasce uma ação, uma ideia que nós temos estado a desenvolver desde há alguns anos, que é a da criação da Declaração Universal de Deveres Humanos. Porque neste discurso o José Saramago diz que não há direitos sem a simetria dos deveres. E, portanto, nós lançámos mãos à obra com universidades do México, de Espanha, personalidades de vários países, para criar um documento que acaba por ser a tal complemento para a Declaração Universal de Direitos Humanos. Aqui temos, é a primeira vez que é exposta, está aqui exposta desde que abrimos, a medalha original atribuída ao José Saramago em 1998. Depois temos um dos livros mais polémicos, o Evangelho segundo Jesus Cristo, que provocou um episódio de censura pelo governo português já depois do 25 de Abril, quando o governo português de então resolveu retirar este livro de uma candidatura a um prémio literário europeu, porque, segundo o governo, ofendia os católicos portugueses e, mais do que isso, e disseram-no de facto, estava mal escrito e, portanto, não poderia representar Portugal. Portanto, perante esse ato de censura, o José Saramago acabou por mudar a sua residência para Lanzarote, e é então em Lanzarote, aliás, há uma conferência do José Saramago chamada Da Estátua à Pedra, em que o José Saramago fala do reflexo que a mudança para Lanzarote teve na sua obra. E o José Saramago diz que, até ir para Lanzarote, a sua obra estava na fase da estátua e tentava colocar em todos os seus livros todo o pormenor, toda a delicadeza de uma estátua. E a partir do momento em que vai para Lanzarote e tem contacto com aquela paisagem árida, quase lunar, acaba por entrar na fase da pedra, e é uma escrita muito mais crua, muito mais direta, e é aí que nascem livros como O Ensaio sobre a Cegueira, que é o primeiro escrito em Lanzarote, ou, por exemplo, O Homem Duplicado, O Ensaio sobre a Lucidez, ou As Intermitências da Morte. Depois, avançando no tempo, temos aqui 2 livros. O primeiro, ou melhor, mais do que 2, temos As Pequenas Memórias, que é uma biografia de José Saramago, uma autobiografia, até aos 12 anos de idade. Temos depois um livro chamado A Viagem do Elefante. Depois de toda a fase em que o José Saramago ensaia livros e romances sobre questões que nos devem preocupar a todos, como a desigualdade, a violência, a cegueira, também a questão política, o José Saramago resolve contar-nos uma história, que é a história de um elefante que faz a viagem de Lisboa até Viena de Áustria, oferecido pelo rei português ao seu primo arquiduque Maximiliano. E é de facto um livro absolutamente delicioso, em que, a partir de uma história à partida simples, que é de descrever uma viagem, o José Saramago vai também aqui deixando várias das marcas da sua escrita e da sua literatura. Depois regressa à temática religiosa, ao Caim, com o Caim, e depois, já numa fase avançada também da sua idade, resolve começar a escrever um blog. E então, esse blog, que ainda hoje está disponível online, chamado O Caderno de Saramago, foi publicado durante 2 anos e tem textos publicados diariamente de José Saramago sobre assuntos
do dia-a-dia, do cotidiano. Sejam eles sobre notícias que lia, sobre questões políticas, e acaba por ser também fundamental para nós percebermos como pensava o homem e o escritor. Quando morre, estava a escrever um novo livro, chamado Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas, que é um livro que acabou por ficar inacabado. Como eu disse já, o José Saramago deixava notas sobre a construção do romance e, felizmente, nas notas que foi escrevendo, deixou-nos uma nota que permite percebermos como é que o livro acabaria. É um livro que fala sobre a questão do armamento. O José Saramago falava muito de um episódio que aconteceu na Guerra Civil de Espanha, em que uma bomba é lançada e não rebenta. E quando é aberta, está lá dentro um papel escrito em português dizendo: esta bomba não matará. E o José Saramago questionava-se muito sobre a questão do armamento, a importância ou melhor, o desmesurado poder da indústria de armamento. E então resolve escrever este livro, que resolvemos acabar por publicar porque consideramos que os seus leitores devem ter acesso ao total da sua obra, e é publicado com um texto do escritor italiano Roberto Saviano, que escreveu sobre a máfia, que ainda hoje vive sob fortíssimas medidas policiais, e também do Fernando Gomes Aguilera. Aqui, numa das notas, visitando a exposição, podemos ficar a saber como o livro terminaria. Depois, antes de sairmos da exposição, temos esta fotografia extraordinária de uma fotógrafa portuguesa, chamada Helena Gonçalves, em que vemos José Saramago retratado como se de um homem-bomba se tratasse, só que em vez dos explosivos, os explosivos são páginas de livros. E acaba por ser uma parábola perfeita sobre o poder que os livros têm, ou pelo menos deveriam ter, no sentido de despertar as consciências. E mesmo a terminar a exposição, 2 elementos. O primeiro, que é uma reprodução do seu primeiro escritório, onde podemos ver a máquina de escrever que utilizava, aqueles óculos icónicos de massa grossa, alguns dos dicionários que sempre o acompanharam. Vemos uma mesa de madeira bastante austera e depois, à saída da exposição, temos uma informação sobre a oliveira que está plantada na rua. Quando o José Saramago morreu, em junho de 2010, a Casa dos Bicos não estava ainda terminada, as obras não estavam terminadas. Ele ainda visitou a casa 2 ocasiões. Ficou muito comovido quando soube qual seria o local destinado ao seu escritório e disse na altura que, bom, em relação ao Prémio Nobel, não podia dizer que a partir de certa altura, falando-se tanto disso, não tivesse deixado de pensar nisso, mas disse também que em relação à Casa dos Bicos, se alguém algum dia lhe dissesse que um dia poderia estar aqui a trabalhar, a ver os barcos a passar no Rio Tejo, isso ele nunca acreditaria. Isso, de facto, tornou-se uma possibilidade. Infelizmente, ele acabou por morrer antes de as obras estarem prontas e de a casa estar aberta. E, portanto, com uma sugestão que partiu de um dos arquitetos, da Pilar também, foi contactada a Câmara Municipal de Lisboa no sentido de saber se seria possível manter uma presença física do José Saramago, dos seus restos mortais, junto à fundação que leva o seu nome. E, portanto, um ano após a sua morte, no dia 18 de junho de 2011, foi trazida para cá uma oliveira da sua terra natal, da Azinhaga, e junto às raízes dessa oliveira foram depositadas as suas cinzas e um dos seus livros. E, portanto, é importante também que as pessoas saibam que junto a esta oliveira, que nesta fotografia estava ainda muito, não muito frondosa, que agora está completamente diferente, que aqui está, de facto, sepultado o escritor José Saramago. Sugeria agora que fôssemos então à livraria e depois ao auditório. Muito bem, então agora estamos aqui no 3º piso da Casa dos Bicos, que é onde funciona a livraria da Fundação José Saramago. Obviamente que é um espaço comercial, no sentido em que aqui se vendem livros e outros produtos, mas é interessante também porque é capaz de ser dos únicos sítios em Lisboa e em Portugal, tirando obviamente algumas livrarias online, onde nós conseguimos ter acesso à obra quase completa do José Saramago em todos os idiomas.
nós quisemos também que este espaço fosse principalmente de livraria e, portanto, os livros ocupam o principal papel neste espaço, mas acaba por funcionar também um pouco como uma loja de museu. Normalmente as lojas de museu estão à entrada ou à saída das visitas. Neste caso estão aqui no terceiro andar, mas qualquer visitante que queira vir cá só comprar um livro ou visitar a livraria pode fazê-lo sem qualquer problema. É um espaço que respeita também esta arquitetura da Casa dos Bicos, que é um outro aspecto importante desta visita, porque a Casa dos Bicos teve um projeto arquitetónico de várias fases, por assim dizer. E quando as obras de instalação da Fundação, ou melhor, as obras da Casa dos Bicos para a Fundação se instalar aqui foram feitas, o projeto foi assinado pelos arquitetos Manuel Vicente e João Santa Rita. Infelizmente, o arquiteto Manuel Vicente acabou por já não ver a casa totalmente pronta, mas um dos aspectos mais interessantes deste edifício é, de facto, o aspecto arquitetónico. Por outro lado, eu acho que isso também é importante realçar, é uma casa que, e eu sei que numa outra visita já aqui estiveram, e eu não sou historiador, mas de qualquer forma, há aqui um lado também interessante nesta vinda da Fundação para cá, que é o de, pela primeira vez, a Casa dos Bicos estar aberta em permanência. Eu lembro-me de ser um jovem estudante que atravessava muitas vezes o rio Tejo de barco e durante muitos anos esta casa exerceu sobre mim, e penso que sobre muita gente, um certo fascínio pelo facto de estar quase sempre fechada. E, portanto, eu só consegui entrar aqui quando a Fundação veio para cá, quando visitámos a obra numa das visitas, quando fizemos uma das visitas à obra. E, portanto, é um edifício que só pela sua dimensão, pelo projeto arquitetónico, merece também uma visita, e eu acho que por aqui também é uma interessante conjugação entre passado, presente e futuro, juntando arquitetura, história, literatura, enfim, várias componentes da cultura. Então sejam bem-vindos agora ao quarto piso da Casa dos Bicos, onde funciona o nosso auditório. É um espaço polivalente que permite, como eu disse há pouco, quando começámos esta visita, receber tipos diferentes de iniciativas ligadas à cultura e não só. É um espaço que habitualmente também é utilizado para exposições temporárias. Neste momento temos alguns painéis de uma exposição temporária dedicada à rodagem do filme O Ano da Morte de Ricardo Reis, uma adaptação feita pelo realizador João Botelho. E, para além disso, como eu dizia, temos conferências, debates, apresentações de livros, concertos. Quando nós entramos na Casa dos Bicos a primeira vez, pensámos, este espaço se calhar vai ser um pouco estranho e difícil de utilizar, mas a verdade é que, à medida que fomos avançando na nossa vida aqui dentro, percebemos que é um espaço que de facto se adapta muito bem e muito facilmente a vários géneros de programas culturais. Para além disso, temos aqui também em permanência duas bibliotecas que não estão ainda abertas ao público. Uma com os livros mais íntimos de José Saramago, os que estavam no seu escritório, e uma outra do General Vasco Gonçalves. Depois temos, visível para quem nos visita, para além de poderem ver os livros lá embaixo na exposição, podem também ver aqui, nestas duas estantes, que permitem perceber, lá está, a quantidade de traduções que existem da obra de Saramago, quase todas as suas traduções, e também as primeiras edições em português, e depois é um espaço que se vai adaptando para outras pequenas exposições, como por exemplo esta que tivemos sobre o ano da morte de Ricardo Reis, precisamente, que é composta por uma mostra bibliográfica de vários dos livros, várias das edições, ou até com uma frase do José Saramago, um fragmento do discurso do Prémio Nobel, em que o José Saramago nos conta como é que, ou o porquê de ter escrito o ano da morte de Ricardo Reis. E o José Saramago, como eu disse na exposição, fez a sua formação literária praticamente sozinho, e já numa fase de juventude, só para terem uma noção, achava que o Ricardo Reis era um poeta de carne e osso. Não tinha noção do que era a heteronimia, do que era
do que era o trabalho de construção do próprio Pessoa. E havia de facto um verso do Ricardo Reis, peço desculpa, que dizia e que diz: sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. E esse verso sempre provocou no Saramago uma profunda irritação. Acho que é fácil perceber porquê, conhecendo a obra dele, porque de facto a obra do José Saramago é toda ela um apelo a que nós intervenhamos no mundo, a que tomemos a palavra. E então o José Saramago resolve escrever O Ano da Morte de Ricardo Reis quase para lhe responder, dizendo: então, poeta, anda cá, vem cá falar comigo, para eu te mostrar, para eu te dizer e para eu te questionar relativamente a este verso. E então coloca a ação do livro em 1936, quando estamos quase a chegar ao início do nazismo, quando estamos em vésperas da Segunda Guerra Mundial, e é de facto uma forma de o José Saramago questionar o poeta das odes, o Ricardo Reis, dizendo que se calhar ele não tinha assim tanta razão ao escrever esse verso. E quase a terminar mesmo, ou mesmo para terminar, como as obras dos escritores são quase orgânicas, são organismos vivos, despedimos-nos normalmente, e hoje também nos despediremos dos nossos visitantes, com uma coleção da obra de José Saramago, nas mais recentes edições em Portugal, da Porto Editora, e que tem uma particularidade, que é a de cada título, ou melhor, o título de cada livro, ser assinado por uma personalidade também ela ligada à cultura. E é de cultura que temos estado aqui a falar. E é um exercício interessantíssimo perceber, descobrir as caligrafias de cada uma destas personalidades, perceber se há ou não alguma associação mais direta ou indireta entre o nome de quem dá a caligrafia e o próprio tema do livro. E acho que é uma descoberta também interessante de se fazer, é perceber que o José Saramago dizia que cada livro tem lá dentro o seu autor e também os leitores. Neste caso, eu acho que pode ser uma boa forma de nos despedirmos, com um convite para que todos nós nos tornemos também personagens de um livro, também leitores de um livro, e aqui, embora representando a Fundação José Saramago, de qualquer autor, porque, obviamente, sim, ler Saramago é absolutamente fundamental, é uma descoberta extraordinária para quem ainda não leu, mas permito-me dizer, sobretudo, que é fundamental ler, porque dessa forma nós conseguiremos estar mais preparados para enfrentar este mundo, seja com pandemias, com o regresso dos terrores de um possível fascismo, enfim, com todas as coisas que o mundo hoje em dia com todos os desafios que o mundo hoje em dia nos coloca. Muito obrigado.